No vídeo de hoje eu vou falar de 6 diferenças entre um arco iniciante mais simples, né, e um arco, vamos dizer assim, profissional, um arco mais avançado. Eu estava aqui no ateliê, um caríssimo cliente nosso agendou uma visita para trazer o violino Hofmann dele para sonorização, né? A gente só atende com agendamento. Ele veio aqui até o ateliê, eu atendi, mostrei as opções, ele selecionou. E onde eu atendo ali atrás, vocês veem, tem nossos arcos, né? Que para venda eu só vou ter os arcos mais avançados, que são esses em pau-brasil, montados em prata, como vocês sabem, né? E o que acontece? Ele perguntou para mim, puxa, qual que é a diferença de um arco mais simples para um arco mais avançado? E eu expliquei, dei a resposta, mas falei que faria um vídeo mais elaborado. Estou aqui fazendo o vídeo para ele, tá bom? Vou passar alguns recados e a gente entra no tema dos nossos vídeos. Como sempre, sejam muito bem-vindos e vocês podem nos enviar instrumento para ajuste de todo o Brasil, desde o mais simples até os mais avançados. É só entrar em contato através do WhatsApp aqui na descrição, tá? E aí eu vou passar opções de valores e um instrutivo de como fazer o envio e nós parcelamos os ajustes no cartão de crédito. Em relação aos nossos violinos antigos, embaixo ali do nosso contato tem uma playlist, ou seja, você vai ter vários vídeos mostrando detalhadamente todos os instrumentos antigos. Para venda eu só vou ter os mais avançados. Caso você tenha interesse de adquirir, assista os vídeos, tá bom? E aí você, assistindo os vídeos, você vai decidir qual você quer adquirir, porque ele tem todas as informações e aí é só entrar em contato comigo. Outro dia, isso eu explico na playlist. Um caríssimo amigo perguntou, Felipe, posso ir aí só para ficar tocando nos violinos? Eu não tenho intenção de adquirir. Olha, não dá, porque assim, eu não tenho esse tempo, né? Então, infelizmente, assim, eu adoraria ficar dirigindo Ferrari, Lamborghini. Aqui pertinho da minha casa tem uma agência desses carros, né, finos, assim, só subir aqui que dá para ir até a pé. E se eu chegar lá, ó, eu não quero comprar carro nenhum, mas eu quero ficar dando voltinha de Ferrari, né? Ele não vai me deixar, assim, é óbvio, né? Então, nossos instrumentos antigos, o músico pode testar? Eu explico na playlist. É óbvio que sim, além dos vídeos que a gente tem, o músico pode testar sim, né? E para você que está longe e não tem oportunidade de testar, você tem ali os áudios do músico tocando, tá? Mas você pode testar com intenção de adquirir, né? Se você tem a real intenção de adquirir, você pode testar. Senão, infelizmente, eu não tenho esse tempo, né? Além de gravar os vídeos, além de ajustar, eu também tenho que ter um tempinho para mim viver, né? Então, vamos lá. Vindo aqui para os nossos vídeos, para o nosso conteúdo de hoje, diferenças entre arco simples e profissional. Gente, é toda, né? É a mesma diferença entre um carrinho simples popular e um carro de alto luxo, é tudo, né? É tanta coisa que é até difícil explicar. Eu separei algumas, teriam várias. Então, primeira é a espécie do material. Esse aqui é um arco que veio para inclinação e a gente inclina arco simples daqueles chineses que acompanham os instrumentos mais simples. A madeira não é a madeira adequada. Primeiro ponto, tá? Aqui a gente não tem a madeira adequada. A gente teria uma maçaranduba, a gente tem uma outra madeira diferente da madeira adequada que eu já citei, que é essa daqui. Então a primeira diferença é a espécie do material, tá? Você vai ter madeiras adequadas ou não. Esse caso aqui, o talão não é de ébano, mas normalmente é de ébano africano, nossos arcos antigos, com raras exceções. E aqui a gente tem uma madeira que é uma madeira bem simples. A gente tem nylon, não tem crina. A gente tem níquel, não tem prata, embora eu faça guarnição de níquel, os arcos antigos são prata. A gente tem borrachinha aqui, não é couro de lesar. Então você tem a espécie do material,
Pronto, mudou tudo, né? O que não tem nenhum problema você ter um arco simples, a gente sempre advogou nisso, e sempre falou nos vídeos, mas você vai ter coisas diferentes. São valores diferentes que você investe, mas você vai ter coisas diferentes, tá? São padrões diferentes, né? Eu acho muito engraçado que nessa área, muito embora a gente já está desde 2017 fazendo vídeos, e antes disso, explicando, viajando o Brasil afora, né? Ou seja, mais de 2 décadas de trabalho e algumas coisas, né? Eu acho engraçado. E os nossos caríssimos amigos aqui podem até comentar e escrever se vocês já tiveram experiências semelhantes. Se alguém perguntar, né? Não é nem legal ficarem perguntando, mas enfim. Se alguém perguntar assim, quanto você pagou nesse carro? Eu paguei 30 mil, 40 mil, 50 mil. Ninguém vai achar caro. Poxa, é um valor alto, mas todo mundo sabe que um carro é isso. A gente acha caro, de certa maneira, mas todo mundo sabe que um carro é esse, é a nova realidade. Eu paguei 100 mil. Realmente, um exemplo, um Corolla hoje é de tal ano tá isso, tal. É a tabela, acabou. Agora, se alguém perguntar quanto você pagou um violino desse europeu nosso acervo, que é um violino de 150 anos, impecavelmente montado, eu paguei 20 mil reais. As pessoas caem de costas, né? Quanto eu paguei no arco antigo? 3. Eu não gosto de falar valor em vídeo, tá? Porque depois mudam os valores. E nossos ajustes, obviamente, são bem mais em conta. É diferente instrumento para venda de ajuste. Eu enfatizo bem isso, porque tem gente que confunde. Você não trabalha mais com ajuste simples, não presta atenção, sabe? Mas no instrumento as pessoas acham um absurdo pagar isso, né? De corda. Sei lá, eu acho muito estranho. E isso é comum nos instrumentos de sopro. É comum, por exemplo, numa tuba, né? Você olha assim, se você for aqui na minha comum, no naipe ali de tubas você tem um valor maior do que o estacionamento inteiro da igreja de carro, né? Então as pessoas acham comum você pagar num carro, no celular, mas não no instrumento, né? Então por isso eu acabo fazendo esses vídeos para explicar, sim, de uma maneira detalhada que nem precisaria, né? Então, diferença entre arcos simples e profissionais. Primeira, espécie do material, tá? Um arco melhor é montado em prata, às vezes até em ouro, tá? Segundo, tempo de secagem da madeira. O arco simples, madeira foi cortada e foi feito. Ele não tem secagem, por isso ele perde a curva, por isso você não tem um som agradável. Já um arco mais avançado, esse arco aqui tem mais de 100 anos, tá? Esse arco aqui que está na minha mão, ele tem mais de 100 anos, mas quando ele foi feito, a madeira deveria ter 40, 50 anos também. Então, a madeira tem uma secagem maior. Isso gera um custo, tá? Isso gera um custo para a oficina, para quem desenvolveu. É normal, tá? É normal. Terceira questão. Qualidade da madeira. Poxa, Felipe, não, você está repetitivo. Não. A espécie é uma coisa, a qualidade é outra. Por exemplo, aqui eu já expliquei algumas vezes, eu tenho um ébano africano. Mas você pode ter para espelho ébano C, B, A. O cavalete, como quando vocês recebem as opções de sonorização, podem ser mais simples, mais avançados, intermediários. Tudo isso pode variar. Você tem uma variação muito grande de qualidade, né? Por exemplo, um dos kits que a gente tem o prazer de oferecer, que são os mais avançados eu posso dizer que assim é praticamente entre a primeira e a segunda oficina de kit do mundo, né? A gente no Brasil somos só nós que oferecemos dele e segundo eles nem nos Estados Unidos tem, só vai ter em Cremona e você vai ter na Inglaterra, né? Esses kits, esses materiais que a gente oferece, você tem a primeira linha top, você tem depois umas peças mais simples que ainda assim são muito boas e muito fantásticas. Ou seja, você tem qualidades diferentes de materiais, ébano 3A e o ébano A. Então você tem essa variação, tá bom? Então,
O pau-brasil, sempre legalizado, também tem essa variação. Você tem aquele que é estudante, intermediário, solista, aqueles solistas especiais, tops, tá bom? Então você sempre tem a variação da qualidade do material. Quarta diferença de um arco simples para um arco mais avançado. Resposta, né? É igual a um carro simples mais avançado. Um carrão, ele vai responder. Você vai acelerar, ele vai contigo. Você vai brecar, ele vai oferecer. Um carro mais simples, você não vai ter a mesma resposta, tá? Então esse arco aqui, mais avançado, nossa, ele vai responder. O músico quer fazer um spiccato, ele faz. Você quer tocar um hino, fazer um legato, ele vai responder, vai mudar o seu instrumento. Um arco mais simples, ele não vai responder, ou se ele for um pouco melhor, ele tem uma resposta mais limitada, tá bom? Quarta questão, quarta diferença é a durabilidade da peça. Aí entra a questão onde ninguém pensa, principalmente aqui no Brasil. Lamentavelmente, né, o brasileiro, eu sou brasileiro, né, tem um planejamento financeiro zero ou pífio. Então, você pega um arco do nosso acervo, né, para você ter valor é só entrar em contato, a pessoa quase cai de costas, quem não conhece, quando recebe o valor. Só que um arco desse tem 100 anos e vai durar mais 100, 200 anos, certo? Ou seja, você vai inclinar, só trocar a crina de tempos em tempos. Você compra uma vez na vida um arco bom. Um arco ruim você fica trocando. Embora dê para trocar a crina de arcos mais simples, mas ele não dura muitos anos. E aí você tem que comprar vários arcos. E nessa de comprar vários arcos, o que precisa, o que vai acontecendo? Você vai gastando mais dinheiro, gastando mais dinheiro, tá? Então, no final, o material bom sai mais barato, porque ele tem uma durabilidade maior e ele tem um horizonte temporal maior. E sexta questão, que, olha, é uma das mais importantes, é muito difícil dizer destas qual é a mais importante. Qualidade da mão de obra investida. Você olha uma ponta dessa daqui, é uma ponta grosseira. Você olha uma ponta de um arco desse, aqui, é uma obra de arte. É linda. O trabalho do talão. Você tem uma qualidade absurda de mão de obra. Aqui você tem uma fábrica que, acreditem, se você quiser importar esses arcos chineses para o Brasil como pessoa jurídica, fala assim, eu quero 1000 peças. Tá bom, eu quero 10 mil, eu quero 100 mil peças. Eles fazem as 100 mil peças para você. Eu quero 1 milhão de peças. E eles têm para você. Eu não lembro agora. Alguns anos atrás, quando eu vi essa estatística, salvo erro, 60% da produção chinesa dos instrumentos musicais era para ali dentro. Eu não sei como que está hoje, né? Era um absurdo, era assim um absurdo. Era literalmente para uma produção interna. Então você fala assim, a quantidade que você quiser tem. Agora um arquiteto eu produzo 4 num mês, né? E olhe lá. Então a produção, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a produção é baixíssima. A produção é muito pequena, né? Então você faz um material artesanal, é mais uma vez, né? Quem tiver oportunidade de entrar dentro de um carro fantástico, né? Vamos falar do estilo que eu gosto, um Bentley, de um Rolls Royce, olha a diferença, tudo feito à mão, e olha a diferença de um carrinho popular, não tem nenhum problema, tá? Ter carro popular, né? Eu já tive, tá? Não tem nenhum problema. E ando, às vezes, até hoje, e ocorre o seguinte, são coisas diferentes. Então você tem trabalhos diferentes. Ah, Felipe, eu ainda não vejo a diferença dessas pontas. Urgentemente você tem que melhorar o seu olho para o instrumento. É importante o músico saber disso, tá bom? Então aí estão algumas das 6 diferenças. Parabéns por acompanhar até aqui.